A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez. Agora estamos indo para o nosso terceiro estudo, tá? Terceiro e último, né? Estudo. E nós vamos começar aqui a consequência do erro do homem. Mas antes, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás para a gente poder, né? Fazer uma recapitulação do que nós falamos sobre a entrega dos homens a reprováveis sentimentos. A reprováveis sentimentos. Eu falei que o apóstolo Paulo ele vai usar 3 vezes essa frase: Deus entregou tais homens, ou Deus os entregou, mostrando que o próprio Senhor permitiu, né? E lavou as suas mãos em relação à atitude da idolatria e a depravação do homem. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Senhor entrega os homens às consequências daquilo que eles escolheram para si mesmo. Quando os homens escolhem um modo de vida maligno, eles também escolhem as consequências que esse tipo de vida traz. Esta é a prova de que Deus estabeleceu um universo moral. Seus corações produziram, obviamente, um desejo maligno. Ou seja, o homem ele busca os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, e Deus permite que eles se afundem nas suas próprias escolhas, e assim eles vão ter consequências daquilo que eles escolheram para si mesmo, como diz o texto, quando os homens escolhem um modo de vida maligno, eles também escolhem as consequências que esse tipo de vida traz. Então, é a lei de Gerson, aqui se faz e aqui se paga, né? E Deus tem um universo moral, uma forma correta de se andar, e quando o homem sai dessa forma correta, sai dos caminhos do Senhor ou da lei de Cristo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai os entregar. Ou seja, em que sentido? Deus vai deixá-los, vai largá-los de mão e deixar que eles se afundem mais e mais nos seus próprios entendimentos. Amém? Agora vamos realmente passar para o nosso estudo de hoje, que é a consequência do erro do homem e a continuação, só ali o que nós estudamos anteriormente um pouco, para que nós possamos dar continuidade e entendimento a esse próximo estudo. Então vamos lá. Por causa disto, isso é Romanos capítulo 1, versículo 26. Por causa disto, os entregou Deus, olha novamente aí o texto, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Como resultado, seus corpos são desonrados entre eles. A idolatria consiste em adorar e servir a criatura na sensualidade. O homem adora e serve a si mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, irmãos, a história do templo de Diana dos Efésios, né? A festa de Baco, se vocês buscarem aí na internet, que significava o rei Baco, né? Na verdade, não era o rei Baco, perdão, era uma entidade com o nome de Baco, que o povo romano adorava. Daí que vem a palavra bacanal, tá? Por causa do rei Baco. E essa festa consistia no seguinte: as mulheres, né, nuas, e o requinte dessa festa era tão grande que elas tomavam sêmen dos homens em taça, como se estivesse tomando um vinho. Então, são esse tipo de situações. Estou dando aqui um exemplo de uma história antiga. Então a gente já vê que, né, essas coisas já acontecem de muitos e muitos anos. E que Deus permite, quando os homens eles começam a adorar a criatura mais do que o Criador, Deus permite que eles se enrolem mais e mais e mais ainda na sua própria corda. É isso que o Paulo quer dizer quando fala que Deus os entregou, ou os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja,
Nós entendemos e sabemos, amados irmãos, que para haver uma família, para poder haver uma família, é necessário uma coabitação de um sexo contrário ao outro. Ou seja, uma mulher com um homem com uma mulher. Quando o apóstolo Paulo fala, e ele está falando do seu tempo, hein? Não é nem da agora, não. Ele está falando do seu tempo. 56, né? Eu acho mais ou menos isso, 56 ou 36, por aí. Entre 30 e 50, depois de Cristo, né? Então, nós estamos no século 21, estamos 21 anos depois, ou melhor, 2021 anos depois de Cristo. E Paulo está falando isso de 50, 40 e pouco, por aí, depois de Cristo. Então, isso já existia, amados. Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus os entregou, ou entregou Deus, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Quando fala relações íntimas por outro, contrário à natureza, porque é o contrário à natureza de Deus, porque a natureza de Deus, para se ter uma família, é crescer e multiplicar. E Deus fala isso quando para Eva e para Adão, e fala isso quando o povo de Israel vai cativo para a Babilônia. Crescer e multiplicar. E não tem como você crescer e multiplicar se você tem relacionamento com o mesmo sexo. Isso não tem como se multiplicar. Então, como resultado, o texto embaixo agora vai nos esmiuçar aqui o versículo através do texto. Como resultado, os seus corpos são desonrados entre eles. É o resultado da idolatria. Agora começa a depravação. A idolatria leva o quê? O homem à depravação. Então, o corpo vão ser desonrados entre eles, seus corpos vão ser desonrados entre eles. A idolatria consiste em adorar e servir a criatura na sensualidade. Na sensualidade, o homem adora e serve a si mesmo. Ou seja, quando você adora, quando você, nem eu e nem você, quando a pessoa adora outra pessoa do mesmo sexo, ele está adorando a criatura ao invés do Criador. Ah, pastor, mas quando uma pessoa que é hétero, que adora, uma mulher que adora um homem, também não está adorando a criatura mais do que o Criador? Não, porque aí está dentro da natureza de Deus. O que o texto está me dizendo é que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, qual é a natureza de Deus? É um homem e uma mulher e um homem. Então, quando eles começam a adorar, mas talvez eu tenha falado algo aqui que eu vou me corrigir. Quando a sua adoração, mesmo que seja hétero, e isso aqui que eu estou falando não é nenhuma ideologia de gênero, não estou querendo levar ninguém a entendimento nenhum. Nós estamos falando da palavra de Deus, tá? Não é a minha ideologia, não. Mas mesmo quando a gente adora um sexo oposto a ponto, a ponto de esquecer de Deus, amar mais a pessoa, mesmo que ela seja do sexo oposto, mesmo que ela esteja dentro da vontade da natureza de Deus. Um homem é uma mulher e uma mulher é um homem. Quando você adora mais a pessoa em detrimento do seu Deus Todo-Poderoso, porque o teu amor tem que ser primeiro para Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas. E seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho uma esposa, eu amo tanto a minha esposa que eu desfaço de Deus por causa do amor que eu sinto pela minha esposa, aí também eu estou caindo nessa depravação e nessa idolatria. Porque eu estou indo além daquilo que eu tenho que ir. Eu posso amar a minha esposa, mas eu amo a Deus primeiro. Primeiro Deus. E aí, mesmo sendo assim, vamos colocar um casal hétero, mesmo nesse sentido, você também vai estar idolatrando, vai estar caindo na idolatria, não na depravação, mas na idolatria, né? Então, irmãos, quando o homem faz isso, ele começa a idolatrar e servir a criatura na sua sensualidade. E o homem adora e serve a si mesmo, porque
ele está realizando a vontade, o desejo dele, esquecendo de Deus, esquecendo do Criador. A consequência do erro do homem. Continuação. Semelhantemente, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Agora vamos para o próximo slide. Semelhantemente, ou seja, igualmente, os homens também, deixando contato natural da mulher. Por que contato natural? Porque foi essas coisas que Deus criou, irmãos. Homem e mulher. Aí eles deixam esse contato, se desconecta, corta o cordão umbilical e faz o quê? Se infamaram mutuamente em sua sensualidade, contendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E qual é a merecida punição do erro dessas mulheres que se infamam com outras mulheres e desses homens que se infamam com outros homens? Qual é? Ó, voltei o slide. Deus os entregou ou lhes entregou Deus. Ou seja, Deus entrega eles a essa depravação, ou seja, larga de mão. Deixa eles se afundarem mais e mais no seu próprio erro. Para quê? Né? Para quê? Olha, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, eles mesmos vão se autopunir. Deus não precisa punir eles, não. Eles vão se autopunir. A tradução paixões transmite a ideia de sensualidade, que se encaixa no contexto da impureza. Note que Deus entrega aos homens as coisas que eles desejam. Então Deus não... É isso que vocês querem? Então vai embora. É isso. O próprio Deus permite, entrega a eles ao que eles querem, as coisas que eles desejam. Por isso que a idolatria, ela vai levar o homem à depravação. Porque quando você começa a sair do caminho do Senhor e entrar em outro caminho, esse caminho ele vai te levar só para lugar que tem espinhos e cardos, como diz a Bíblia. Cada vez mais você vai se embreando por uma mata de erro, de que você não, depois para conseguir voltar, só uma revelação divina da parte do Senhor. Para que você consiga entender que o caminho que você está galgando é um caminho de perdição. Só que nesse caso aqui da depravação, o texto está dizendo que o Senhor entrega as pessoas. Então assim, é muito difícil você ver essas pessoas buscarem o Senhor. Muito pelo contrário. Elas podem até falar de Deus, mas não andam na sua divina vontade. O resultado do erro do homem. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha a frase mais uma vez. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Perceba que Deus nos entregou uma disposição mental, ou seja, um pensamento errado, reprovável, para que eles praticassem o que não deviam. O próprio Deus permitiu que eles fizessem. Irmãos, quando a gente vê, por exemplo, um homossexual, seja ele qual for, as pessoas vão dizer, não, mas de repente na família teve um gene e que veio mais hormônio feminino do que masculino, ou que mais masculino do que feminino. Irmãos, Deus os entregou. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando eles começam a entrar na idolatria, Deus vai permitir que essa depravação venha logo em seguida e que eles se afundem nisso.
Então não pensem que o sujeito ele nasceu daquele jeito, se formou daquele jeito. Deus permite que eles se afundem nesse próprio entendimento. Isso me fez lembrar de Provérbios 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor e não se estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor e Ele endireitará as suas veredas. O que acontece com essa pessoa aí? Com essas pessoas? Elas não reconhecem Deus como o Senhor da sua vida. Por isso que eles se estribam nos seus próprios entendimentos. E aí, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Ou seja, essa idolatria, essa depravação vai fazer com que eles se tornem injustos por causa do seu comportamento. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, olha a família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meus amados irmãos, eu acho que, ou melhor, eu penso, né? Eu penso que esse texto final do versículo 28 ao 32 de Romanos capítulo 1, ele define tudo o que nós já lemos e já estudamos para trás. Perceba que, mais uma vez, o texto entra aqui. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então Deus permite que eles pratiquem essas coisas para que eles venham se embrearem mais e mais e mais nos seus erros. E aí vai dizer que eles se tornaram cheios de toda sorte de injustiça. Que toda sorte de injustiça são essas? Maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, ou seja, embora conheçam o justo decreto, o decreto de Deus, aquilo que Deus estipulou para que nós pudéssemos viver bem aqui na face dessa terra, pudéssemos viver bem com o Senhor, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos como nosso Senhor e nosso Salvador. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, bom, eles conhecem os decretos de Deus, sabem que pessoas que praticam isso merecem a morte. Não está dizendo que Deus vai matar eles, mas que eles merecem a morte. Mesmo assim, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meus amados irmãos, vamos buscar o Senhor na beleza de sua santidade. Vamos adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Vamos dar glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é para mim e para você. Por mais que possamos estar passando por provações, dificuldades,
momentos ruins, glorifique o nome do Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque nós sabemos que tudo que Deus faz é bom e sua misericórdia, diz a tua palavra, ela dura para sempre. Que o Senhor possa falar melhor ao coração de vocês com esse estudo e que vocês possam refletir o que é e como é bom levar uma vida santa na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe na tarde dessa quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Amém.